Um peso antigo prende sua alma, um grito mudo que ninguém escuta. Você carrega memórias que não lhe pertencem, correntes invisíveis que te impedem de correr. Olhar para trás parece seguro, mas é um veneno que paralisa os pés. Já se perguntou se pode avançar enquanto o passado insiste em te puxar? Hoje, essa pergunta vai se tornar um desafio, um chamado para quem quer mais do que simplesmente viver, para quem quer vencer a própria história. Não é uma história comum, é a sua batalha interior. E a resposta está escrita em uma palavra poderosa, em Filipenses 3. No campo da alma, há uma guerra. Não entre homens, mas entre memórias e promessas. Entre o que você já foi e o que Deus te chamou para ser. Essa batalha não acontece no mundo exterior. Ela grita aqui dentro. Quem você é quando ninguém está olhando? Quando a noite cai e só sobra você e o silêncio. A consciência acusa, o inimigo sussurra e a dúvida devora como um leão. Você mudou mesmo? Será que Deus ainda te quer? Você já se arrependeu, mas continua ouvindo os gritos do que já foi, e isso te faz tropeçar. Não porque Deus te condena, mas porque você ainda carrega correntes que Ele já quebrou. A pergunta é simples. É possível correr olhando para trás? O céu não é para os que olham para o ontem, mas para os que avançam. Agora, você precisa decidir de que lado da eternidade quer estar. Paulo dizia: alegrai-vos no Senhor. Ele alerta contra os falsos e nos lembra que a verdadeira circuncisão é a do coração. A fé em Cristo, não na carne. Paulo poderia se orgulhar de seu passado. Nascido em Israel, da tribo de Benjamim, fariseu zeloso, irrepreensível na lei. Mas ele considerou tudo isso perda, lixo, para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não com justiça própria, mas pela fé. Ele queria conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos, conformar-se com ele na morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não que já tivesse alcançado ou fosse perfeito, mas prosseguia para conquistar aquilo para o qual foi conquistado por Cristo Jesus. E ele insistia: esqueça o que ficou para trás e avance para o que está diante de você, mirando o alvo, o prêmio da vocação soberana de Deus em Cristo. Esse não é um convite apenas para Paulo, mas para você. Enquanto você olha para trás, o céu está apontando para frente. Não há promessa no passado, nem salvação na culpa. Deus não te chamou para reviver erros, mas para andar em novidade de vida. Esquecer não é negar o que aconteceu. É deixar de viver como se aquilo ainda fosse sua identidade. Paulo perdeu tudo que o mundo valoriza: nome, tradição, reconhecimento, e chamou isso de lixo. Então pergunte-se: o que você ainda carrega que deveria estar queimado no altar? O que chama de valor, mas que o céu chama de peso morto? Quem vive preso ao que perdeu, nunca chegará ao que foi prometido, porque a eternidade não é prêmio para os que olham para o chão, mas a coroa dos que não param de correr. Há um campo onde poucos têm coragem de pisar, o campo da verdade. Lá, máscaras caem. Não há multidão, nem aplausos. Só você e Deus. Quantas vezes ouviu a verdade e escolheu ignorá-la? Quantas vezes prometeu mudar, mas voltou para os mesmos abismos? O inimigo não precisa destruir seu corpo, só te manter distraído, apegado ao passado, culpado demais para avançar, orgulhoso demais para se quebrantar. Assim, dia após dia, você troca a eternidade por distração, o chamado pela rotina, a cruz pelo conforto. E o tempo passa, a voz do Espírito fica distante, e tudo dentro se acostuma com o vazio. O maior perigo não é o pecado visível, mas a frieza invisível. No fundo, você sabe que algo precisa mudar. Urgente, agora. E é nesse lugar, quando tudo parece perdido, que a voz do alto ecoa mais forte. Prossiga. Não é um sussurro, é um comando, como quem desperta um soldado adormecido. Deus não te chamou para viver ajoelhado diante da culpa, mas para correr como quem vê o céu diante dos olhos. Cristo não morreu para que você ficasse preso em lamentos. Ele morreu para que você fosse livre, livre do peso, da vergonha, do ontem.
Paulo não olhava para trás porque era forte, mas porque entendeu que o perdão não é parcial. Em Cristo, o passado não define. A cruz redefine. Hoje, o Espírito está dizendo: levanta, avança, o alvo ainda está de pé. Você não corre por troféus terrenos, mas por um prêmio eterno, a soberana vocação em Cristo Jesus. A linha de chegada não é fama, é salvação. Cada passo é um ato de guerra contra tudo que tentou te parar. Olhe para si mesmo. Você tem corrido ou apenas caminhado em círculos? Quantas vezes disse, agora vai, mas recuou no primeiro obstáculo? O Evangelho não é um convite ao conforto. É uma convocação à cruz. A cruz não é um adorno no pescoço. É onde o orgulho morre, onde a carne é crucificada, onde o velho homem é enterrado para que um novo homem se levante. Não se engane. Não é possível viver uma vida espiritual com um coração carnal. Não há como agradar a Cristo e ainda buscar a aprovação do mundo. O caminho estreito exige renúncia. Quer ser forte? Então obedeça. Quer ser livre? Então morra para si mesmo. Quer avançar? Esqueça o que ficou. O que passou já foi lavado. O que vem é o alvo. O Messias não te chamou para ser mais um. Ele te chamou para ser santo. E isso começa agora. A vida é uma corrida que poucos estão dispostos a travar. Muitos se perdem nas sombras do passado, esquecendo que a verdadeira guerra é contra o homem velho. Mas Deus olha para os que se levantam, para os que queimam as pontes que os prendem. Ele não se agrada do que ficou para trás. Seu olhar está no futuro, na promessa que se cumprirá em Cristo Jesus. Portanto, levante-se. Corra com coragem, fé e fervor, pois o prêmio não é terreno, é a vida eterna, a coroa incorruptível. Aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Não se detenha, não se desvie, porque o caminho que leva ao céu é estreito, mas a glória que espera é infinita. Esqueça o que ficou para trás e avance para aquilo que Deus preparou para você. Este é o chamado do céu. Esta é a vocação de Cristo. Seja forte, seja fiel, seja livre. Corra para a eternidade, porque o tempo é breve e a glória é para sempre.